Episódio 7. Félix Guizar não construiu apenas uma fábrica em Taubaté. Com seu ativismo social e político, preencheu todas as lacunas que existia no frágil tecido social da época. Taubaté era riquíssima, mas a desigualdade social era imensa, com a pobreza generalizada e a infraestrutura urbana deficiente. Poderia limitar-se apenas a ganhar dinheiro com seu empreendimento, sua fábrica de tecidos, a Companhia Taubaté Industrial, tal e qual acontecia com os ricos fazendeiros da cidade na exploração do café. Mas não. O surto industrial que trouxe para a quase cidade morta de Monteiro Lobato elevou Taubaté a um novo patamar de progresso social. Saindo da CTI, indo para todos os lados da cidade, sua ação construtora criou uma nova Taubaté, mais humana, melhor organizada e com mais igualdade social. Félix Guizar investiu seu próprio dinheiro e o de sua fábrica na educação e profissionalização de crianças, jovens e adultos. Incentivou as artes e a cultura com a criação de uma banda musical e coral de vozes. Grupos de teatro e festas populares. Os pobres e os mendigos receberam uma melhor atenção com a construção de um asilo e a dotação financeira mensal para sua manutenção. As obras assistenciais religiosas tiveram de Félix Guizar uma generosa contribuição durante toda a sua vida à frente da CTI. E contribuindo também para aumentar o Hospital Santa Isabel, onde construiu uma nova ala para curar os tuberculosos. Félix Guizar, junto com seus filhos, criaram novos negócios e atividades em Taubaté. Uma casa bancária. Incentivo à aviação local. E na produção agropecuária. Na política, como prefeito, Félix Guizar combateu o desperdício do dinheiro público, oferecendo melhores serviços à população, melhorando o traçado urbano com a manutenção e criação de novas ruas.
E depois de sua morte, com o loteamento de sua chácara, surgiram 2 novos bairros na cidade: o Jardim das Nações e o bairro da Independência, com um novo hospital onde estava sua casa. Pelo conjunto de sua obra, pode-se dizer que Félix Czar trouxe uma nova realidade para Taubaté. Nos 51 anos que viveu em Taubaté, Félix Czar fez a cidade ter um salto fenomenal de qualidade e progresso que a tornou a maior cidade do Vale do Paraíba. Taubaté, a capital do Vale. A cidade de Taubaté é o núcleo que bem pode ser apontado como um exemplo da energia construtiva do paulista. Quase toda arborizada, com suas praças e jardins carinhosamente cuidadas, Taubaté impressiona o viandante, que jamais poderia supor que o município viesse a viver os dias de progresso e entusiasmo que agora alcançou. Por toda parte, vêem-se novas construções. Casas modernas, reformas, obras de pavimentação, novas indústrias e casas comerciais são o sinal evidente de novos tempos. Os anos passam e a cidade se remoça, amoldando-se com admirável constância ao espírito empreendedor da época, constituindo um padrão de energia e desenvolvimento a serviço de São Paulo e do Brasil. Situada em posição invejável, o seu clima se recomenda pela amenidade. O território municipal está situado na planura do Paraíba, apanhando a oeste encostas da Serra da Mantiqueira e para o sul e leste contrafortes da Serra do Mar, sendo que sua altitude é de 554 metros acima do nível do mar. Sobressai no Parque Industrial de Taubaté a Companhia Taubaté Industrial, tradicional fabricante do Morim Ave Maria e do Cretone Lençol Canário. O edifício Félix Czar, de 12 pavimentos, é ocupado pelos escritórios centrais, de onde se comanda a vida desta poderosa empresa. A organização ocupa uma área de 8 quadras quadradas, com instalações industriais, além de sua vila operária, estádio, clube esportivo e social, colônia de férias e serviços sociais e escolares para os operários e suas famílias. Uma das coisas que me marcou muito, né, de todos os benefícios que nós tivemos na época que meu pai foi funcionário da CTI, foi a creche. Não me recordo agora o nome da rua, né, que hoje é um PAMO, né, da prefeitura, mas eu me recordo vagamente, né, inclusive a orientadora, digamos assim, que era chefona na época lá, era a Dona Celeste, uma senhora muito brava, muito rígida, né. E eu sinto hoje, ali, quando eu passo em frente ali, né, que a gente lembra vagamente das coisas, dos quartos, né, daquele quintal. E quando eu paro em frente, eu lembro até do sabor, sabe, da merenda, do mingau que a gente tomava lá. E dos berros também, né, que eu lembro, né, da Dona Celeste. E às vezes tinha aqueles moleques que mais arteiro, né, não era meu caso, mas tinha aqueles moleques mais arteiros lá que pegava duro mesmo, né. E às vezes a criança chorava muito à toa, vem aquelas crianças que semi-desnutrido, né, alguns coitadinhos realmente, né, vinha dos outros bairros, mais das periferias para a creche. Então eu lembro que, sabe, aquelas crianças com dor de barriga, aquelas coisas de criança, né, e às vezes a mãe chegava lá justamente na hora de entregar a criança, né, a criança começava a chorar, talvez já sentindo a falta da creche, né, mas para a mãe, os pais que estavam no portão lá, não, aconteceu alguma coisa com o meu filho lá dentro. Aquilo faz parte da minha vida, né?
Me formei lá no primário, né? Então, primeira, segunda, terceira e quarta série eu fiz lá na escola CTI. Era assim, muito disputada uma escola, né? Hoje seria o fundamental, né? Mas o primário, né? Era muito disputado lá, porque era realmente uma escola forte, com professores bons, né? E além de tudo isso aí, tinha merenda, né? Que hoje muita gente se vangloria disso, e lá na época a gente tinha tudo isso daí, por questões até acho que começou com o Félix Guizar, depois com o Guizar Filho e tal, e toda a família. Então a gente tem a sopa, né, a merenda, você entendeu? E era à vontade, se você aguentasse tomar aí 3, 4 pratos de sopa, você tomava lá, e aquele pão francês antigo, né, dá água na boca, tá de lembrar, porque era pão francês, mas era gigantão mesmo, né? Era cortado no meio, então você ficava em pé com o seu colega da frente, aquela mesa gigante e vários pratos de sopa ali, a hora que você saía para merenda. Quem estudava de manhã, acho que era 10 horas, quem estudava à tarde, acho que era as 2. Acompanhava até o sinal, o apito da fábrica. Aí você tomava aquela sopa ali, tem a merenda e o uniforme. Então o uniforme ali, como a empresa era uma fábrica de tecido, né? Então você era fantástico, porque você não tinha aquela cor tradicional. Sobrava o tecido lá, por exemplo, eu usei lá durante 2 anos, eu acho que o uniforme caqui. Porque você chegava lá, eu lembro até hoje, a dona Dô, né, que era uma das senhoras lá, Bedel, ela era tudo. Diretora, coordenadora da escola, ela mandava você abrir os braços, então você segurava um pedaço do pano aqui, abria outro braço que era cortar. Então dava para você fazer 2, 3, 4 camisas, short, para você jogar futebol depois, porque era à vontade. E tinha as costureiras já tradicionais, né, que já sabia que tinha que bordar o CTI no bolso, né? Então tinha lá, fiquei até arrepiado de lembrar da dona Elvira, mãe vó do Zoelinho, né? Família Prazeres. Então todo ano era ela que fazia para nós esse uniforme aí. E tinha essa merenda. Então, assim, além disso, tinha o próprio dentista da escola, né? Então o Dr. Mário Banhara, que tratava da gente. E qualquer probleminha de saúde, você poderia ir no ambulatório da fábrica. Às vezes só sair na rua ali já virava, eram 100 metros de distância. Então, estendendo os benefícios, né, Tomé, a gente tinha lá a cooperativa, né, da CTI, que era o armazém, que eu falei para você, que ficava dentro do clube. Depois, quando veio essa fusão, acho que de SESI, não me recordo bem, passou a ser na Avenida 9 de Julho. Mas antes era dentro do clube. Eu guardei muito a chapa do meu pai, da fábrica, porque a gente gastava ali, né, por mês, né? Chegava lá e levava a lista pro cara e marca na chapa 2110, que era a chapa do meu pai. Aí vinha aquele desconto depois, né, quando fazia os pagamentos ali na praça mesmo ali, vinha o desconto das compras que você tinha feito no mês. Então tinha de tudo o armazém, né? Não tinha hoje esses grandes supermercados que você vai, faz pesquisa de preço, todo mundo comprava ali, porque você saía no horário de almoço, meu pai era claro, evidente que ele fazia isso. E eu gostava muito de ir lá, né, ainda tinha lá, eu gostava quando a gente comprava o óleo, né, que era de litro, né, então tinha aquelas bombas em cima E eu gostava muito de encher, enquanto meu pai estava fazendo o resto das compras, eu chegava lá e eu mesmo enchia, né, lavava ali. E tinha umas coisas que os caras, né, uns doces, pé de moleque, né? Que eu lembro, o Carlito, o Feijão, o Fabinho, né? Sempre arrumava pra gente uns pedaços de mortadela, né? Cortava aqueles quadradão, né? Fazia um aperitivo, espremia um limão ali e deixava, pô. Então aquilo ali, sempre eu chegava lá, era uma coisa ou outra, os caras faziam alguma coisa para agradar a gente. Mas era tudo amigos, os caras eram dali do bairro também, né? Uns moravam na Seu Jardim, o outro na Rua dos Operários, né? Como até hoje está lá. E era um pessoal amigo do meu pai. Então você tinha aquela liberdade de chegar. E eu praticamente já subia, que nem o gato de armazém, subia em cima do balcão, já pulava para dentro, né? E eu fiz muita amizade com o pessoal e aquilo ali era cativante, eu adorava, né? E na verdade era essa, fazer compra com meu pai e com minha mãe na cooperativa, no armazém da CTI. E tinha o lado lá também do ambulatório, né? Que era a farmácia, que ficava já no outro prédio ao lado. Hoje também da Donital ali. E então você entrava, lógico, tinha o fundo era a fábrica, onde tinha as caldeiras, né? Mas na parte inicial do lado esquerdo ali tinha o ambulatório. Então, praticamente, ele dava assistência para o funcionário, se acontecesse algum acidente na fábrica, ia para lá, ou uma indisposição de qualquer funcionário, mas qualquer filho de funcionário poderia, a esposa passou mal lá na casa, na vila CTI, ia para lá para a farmácia. Então você entrava na fila, tem aquela fila, aí você ia lá. E eu via lá, então eu lembro
pouquinho do seu Evaristo, eu lembro da dona Hilda e do seu Nery, né? Que era o mais temido. O seu Nery era aquele um que todo mundo temia mesmo. Pai do Adão Nery, né? Foi vereador e tal, do Cosme, do Cláudio, conheço toda a família que também morava na Vila CTI, né? Na Professor Moreira. E eu lembro de que eu entrava na fila e ia vindo lá e tal. Às vezes tinha arrancado a tampa do dedão, então o joelho, né? Esfolado. Eu entrava na fila ali. Quando eu via que o seu Nery saía na porta, o próximo, eu corria lá pro final da fila. Sabe? Não enfrentava, não encarava o homem, não, que ele era terrível. Então o clube, na verdade, assim, tem a sede social, né, que está até hoje lá, né, na época eu não lembro se era o seu filhinho que era o presidente, ou foi o Valdomiro de Carvalho que era, mas era o porteiro lá, que era mais amigo da gente, era o seu Renato, né, Renato Mazzini, também morava na Professor Moreira, né, os filhos dele, o Renatinho, o Betinho lá. Então você passava na portaria com a carteirinha que você tinha do clube, a parte de cima era salão de jogos, então você subia ali, até hoje, né? Mas a parte de cima, carteado, sinuca, pebolim, essas coisas, tinha tudo na parte de cima ali. E o clube, na verdade, era do lado esquerdo, né? Tinha 2 lojinhas ali, na época de carnaval, você podia comprar fantasia, vendia apito, máscara, aqueles cocardinhos, tudo você queria entrar ali e sair fantasiado na época do carnaval, você saía. E o salão em si, né? Então, o salão também era decorado na época pelo Levi Foroni, né? Que também morou muito tempo na vila, ele, os filhos dele, os pais, os irmãos dele, tudo morou. Ele que fazia decoração de carnaval. Só que o clube também ali, a sede social, era utilizado por muitas outras coisas. Tinha festa junina, tinha no final de ano, né? Que as festas, por exemplo, de formatura era lá. A CTI ela dava para a gente, né, para os filhos, um brinquedo. Então, no final do ano tinha uma festa. Você ganhava uns docinhos e tal, e além dos brinquedos, né, que você ganhava da CTI, ainda vinha esse tecido aí, um lençol canário para cada filho. Então, todo mundo entrava na fila ali. Todas as atividades sociais aconteciam na sede social ali. Muita coisa. Então o cineminha acontecia no clube social às quartas-feiras. Então toda quarta-feira tinha o cineminha lá. Era a mesma coisa para quem era sócio, né? Apresentava a carteirinha para entrar. E era engraçado, porque montava-se a tela bem no meio do salão, onde era o salão do carnaval, né? Então brincava o carnaval rodando assim, então, mais ou menos aí que está aqui, colocava a tela, então às vezes você chegava a comentar o filme, o cara, não, sei lá, Aranha Negra, que era o mais tradicional lá. Charlie Chaplin, Aranha Negra, o filme do Tarzan, o Zorro, né? E aí eu lembro que você ia fazer um comentário, mas o cara deu tiro daqui para lá, mas o cara estava assistindo do lado de lá, da tela, não, foi o contrário, o cara caiu do lado esquerdo, não, foi do lado direito. Mas a gente não tinha essa noção. E assim também, era muita vontade, era só banco, né? Sentava os bancos assim, não tinha encosto. E começava 9 horas, 7h30, 8 horas e 10 horas britanicamente acabava. Então, às vezes, o pessoal que saía às 10 horas da fábrica já saía todo mundo junto. Sempre às quartas-feiras. Então, eu não perdia sabe? Meu pai levava a gente lá, tudo pirralho ainda, e era à vontade. O cara tava lá no meio do cinema vendo o filme, acendia um charuto, ver o filme, você na sala da casa dele, entendeu? Acendia um cigarro, acendia um charuto no meio da turma ali. Não tem aqueles controles que tem hoje, né? Do cheiro, do cigarro, de ser proibido, nada, era tudo. O cara levantava dali ia lá na lanchonete do Dineizão, pegava lá um pão com mortadela, um guaraná lá, né? Antártica, Jati, sei lá, o Joaninha, e ia no meio comer no meio não tinha um McDonald's na época, né? Então você tinha que ir no barzinho do Dineizão. E de graça, né? Sempre de graça, eu nunca vi falar que, sabe, por esse ou aquele motivo se cobrou, sabe? E era legal, porque o que era muito disputado, daí eu lembro assim, que tinha que, sei lá, dar um nome antes ou buscar uma senha, quando era o filme do Mazzaropi. Não importa, o Mazzaropi já tinha lançado aquele filme, ou era um filme do ano passado, vai reprisar alguma coisa, daí lotava. Dava a fila, saía dali da Rua América, ou virava na Rua dos Operários, ou subia, né, Armando Salles ali, aquela filona.
Aí você tinha que ir antes, que chegava lá, daí ficava até a gente em pé nas laterais, nem no banco não ficava. E assistia, porque o sistema de som era bacana. Chegava no meio do filme, trocava o rolão de filme, colocava o filme A, do filme B, sei lá como é que era. Mas era muito bacana nessa época aí. E a parte social também era fantástica, né? A gente falou um pouquinho da festa junina, né? E era tradicional, festa junina da CTI. No começo, por conta até de todo mundo trabalhar lá, tinha até um trator da CTI, o motorista dele era Dionísio. E pegava o trator, punha a carreta, aquela carreta carregava aqueles carretel de tecido, de fio de algodão, né? Gigantesco, para colocar nos tearzão que ia trançando, né? Então o que ele fazia? Colocava uns bancos em cima dessa carretinha e carregava o noivo com a noiva, os padrinhos em cima lá, e o resto que ia dançar a quadrilha, todo mundo caracterizado, saía atrás do trator. Aí subia na Santa Terezinha, descia a Rua América, passava na frente da escola de CTI, e a turma do lado ali, os grandão ali, Carlito, Feijão, Deneizão, Senado, Mazinho, tudo com aquele rojão de vara, né, aqueles rojãozão, soltar, bum. Então, onde que ia passando, a turma ia sabendo que. E sempre o sanfoneiro tocando em cima, sabe, junto. Aí voltava para a vila lá. Aí, depois desse cortejo aí, lá tinha as tradições, né, durante o dia soltava o porquinho encebado, quem pegasse o porquinho levava embora para casa, né? Na festa em si, na parte da noite, né, tinha também distribuição de doce, né? Cada casa distribuía. Então, na casa da minha mãe sempre tinha um hot dog. Então lá fazia aquela. Quem podia ajudava em dinheiro, quem não ajudava em dinheiro, levava os quitutes durante o dia lá na casa da minha mãe e ela preparava lá. Mas no vizinho era pipoca, na frente da casa do Zoélio era quentão, na outra casa. Fogueira. E logicamente tinha, né, a fogueira, pó de sebo, né? A fogueira era gigantesca. E a gente, depois da festa, os moradores. Que eles usavam muita palha de arroz para colocar embaixo do cavalo russo. Não sei se você lembra daquela brincadeira do cavalo russo, né? Que tem um derrubar o outro e tal. E depois a gente varria toda essa palha de arroz, limpava a rua inteira e ia jogando na fogueira. Então clareava o dia e estava todo mundo não, os moradores, né? Ficavam ali. Daí, o que sobrou na sua casa lá? Sobrou, sei lá, bolinho caipira. O que tem na sua casa? Tem doce ainda, tem não sei o que. Então todo mundo se reunia na volta da fogueira e ia até acordar, até amanhecer. E o pau de sebo também era tradicional, fazia uma ratinha, sempre nessa época de política, tinha um outro lá que engrossava um pouquinho o caldo, e o prêmio, ele era um cartãozinho assim, muito bem feito, né? E era pregado no pau de sebo, no chão ainda. Então não tem aquele negócio do cara chegar lá e pegar o envelope, não. Ele tem que chegar até lá em cima mesmo, tirar do prego. Então é um negócio muito bem feito e difícil. Então tinha aquela linha, né, de pessoal, os mais fortão embaixo, e ia subindo até conseguir pegar o prêmio lá. E sempre era um prêmio muito bom, considerável, então em dinheiro, pegava na hora. A gente criou uma gincana durante o dia, que era bem saudável, com corrida de ovo, pula-pula, né, subia dentro do saco de estopa e correr, essas coisinhas bem tradicional que era da nossa infância, a gente trouxe para a infância da criançada, e teve boa aceitação. E já no campo, daí tinha aquela parte lá de futebol, que era o tradicional, mas tinha as quadras, né? Então, tem a quadra de futebol de salão, né? Que ainda era aquelas bolas pesadas, vestiário muito bom, do lado direito ali, tinha um caseiro que morava lá dentro, e tinha a cancha de bocha também, né? Que era muito disputada, a bocha era lá, tinha no bairro Birajara, que a gente teve oportunidade de conhecer lá também. E depois o TCC teve a cancha deles também, que eu acho que é uma das melhores no dia de hoje. Mas a da CTI era fantástica, né? Porque a LCTI, além disso aí, você tinha professor de atletismo. Então a pista de atletismo da CTI era olímpica, ela era oficial. Então o campo era oficial, tinha arquibancada no fundo lá, a pista dela do atletismo era oficial. Eu lembro que a gente fez ainda quando era moleque, né? Tinha todo tipo de treinamento para você, salto de extensão, salto de altura, né? Todo esse tipo de arremesso, né, de peso, tudo era feito ali. E, então a sede, digamos assim, na parte de esportes,
como está até hoje, que a prefeitura abriu, inclusive, ele de vez em quando tem umas coisas. Eu me lembro uma vez que teve até um tipo de um rodeio lá, veio aqui um tal de... era o touro mais bravo do Brasil, o veludo, eu lembro até hoje. E o touro era para ficar, o clube, o gramado tem uma cerca mais ou menos de 1,30 m, mais ou menos 1,5 m, né? E soltaram o touro ali, né? Os caras subia um, subia outro, ninguém parava sendo do touro. E a torcida em volta inteirinha ali, todo mundo ali tá gritando com o touro. Deu uns 5 minutos, ele passou por cima da cerca e pegou todo mundo. Ali tinha onde é a cooperativa agora, né? Você tinha ali um muro, muita gente em cima do muro, pularam ali, gente com família, né? Que não pagou para participar desse evento lá. E teve gente que correu até lá em Baré, de medo do touro, né? Porque ele, para pegar ele, voltar com ele para dentro do campo de futebol, ele foi um perereco. Então, Tomé, praticamente, né, eu nasci no Hospital Santa Isabel, de lá já voltei, né, para nossa casa, né, em 1960, na Vida CTI. Então, praticamente, a minha vida toda, né, nós fomos ali, nascido e criado ali. Então, hoje até eu brinco com minhas filhas que eu sei até onde passa a tubulação de rede de esgoto ali, né. As casas eram feitas os módulos de 4 casas, né, o telhado único, e não tinha portões, nada, né? Era tudo uma casa realmente aberta, não sei se era estilo inglês, não me lembro. E eu me lembro até que nas nossas brincadeiras, né? Dos moleques mais peralta, de pular o corredor, né, de um telhado no outro. Vinha, tomava um embalo e pulava pelo telhado num corredor, num outro módulo, né? Das outras 4 casas. Todos ali eram os funcionários da CTI, né? Todos eles que moravam ali eram funcionários. No nosso caso, principalmente, quando a CTI resolveu vender a casa para os funcionários, né? A minha mãe teve que ir para a fábrica também, né? Para poder dar um soldo, né? Aumentar o capital do meu pai, para poder dar uma esticada no orçamento, para poder tá bancando a casa, né? Se não me falha a memória, foram uns 17 anos, né? Pagando a casa. Um convênio na época, eu lembro até que era na Caixa Econômica aqui na Rua Visconde, eu que fazia o pagamento, né? Todo mês meu pai passava essa grana, a gente vinha, né, pela Rua Visconde para fazer o pagamento. Então todo mundo morava ali, era funcionário, né? E depois que vendeu, que muita gente também saiu da fábrica, veio até o patriarca, digamos assim, veio a falecer, a mãe vendeu a casa e saiu, começou a mudar um pouco os moradores ali. Mas até então, início aí de 70, quase que 80, a maioria ali era ex-funcionários, né, da fábrica, da Companhia Taubaté Industrial. Então, a colônia de férias, Cristiano, comenta com a gente aí como é que era a colônia, como que era o transporte, vocês iam de quê? Caminhão, de ônibus? E era todo ano? Na verdade, também, as minhas férias, desde infância, desde que me conheço por gente, foi Ubatuba. Teve uma época que a gente ia para lá, eu lembro até uma oportunidade, saiu, você sabe onde é que eu moro, saiu um caminhão dali da pracinha. O caminhão era eu não sei o nome dele, mas o apelido dele era Zé Tatu. A família Zé Tatu morava ali do lado da casa do Pedro Saturnino, ali na Silva Jardim. Ele tinha uns caminhões, então ele colocava aquele caminhão de boia fria, põe uns bancão ali. E eu acho que foi a primeira vez que eu fui para Ubatuba. Todo mundo, aquela molecada, tudo solto lá atrás. Aí, na hora de descer a serra lá do Bar do Toniquinho para baixo ali, teve que colocar corrente, né, nos pneus, que era pela estrada velha ainda, né, que passava por dentro de Catuçaba. Então desceu meio arrastado e tal, não sei como, aquela emoção, né, e você chegava no Toniquinho, já dava para você enxergar o mar, então aquela felicidade, né, como era a primeira vez minha, eu nem conhecia, nem sabia o que era o mar, fui na embalo, mas aí, lógico, né, lá ficamos no Perequezão lá, e passamos o dia lá muito bem, acho que só tinha uma única barraquinha lá no Perequê da época. E daí minha mãe comentou, né, quando a gente sair de férias, a gente vem para a colônia de férias. E daí eu lembro que era muito disputado, né, você tinha que dar o nome, tinha sorteio, mas não sei o que, daí a gente foi para lá.
E então a colônia de férias era uma casa, se você olhar ali, bem comprida, né? Então, mas você entrava, aí tinha aquelas brigas, né? Porque eu lembro que o quarto 5, o quarto 9, o quarto 11, eu guardei porque era número ímpar, eram os melhores quartos que tinha. Na verdade era pequenininho, mas tinha uma cama de casal e, sei lá, um beliche em L assim, né? E daí você tinha uma mini numa cozinha dentro. Os outros quartos era uma cama de casal, um beliche, e você tinha que usar o banheiro no corredor, você não tinha banheiro privativo, todo mundo, você chegava da praia, esse negócio, você fala, vou tomar um banho, você estava na fila, sabonetão Lux embaixo do braço, a toalha jogada aqui, você ia esperar a sua vez, número 1, número 2 é a hora que o peão de lá saísse, né? Você quer fazer as coisas, então se chegasse mais cedo, chegar todo mundo junto, né, na hora do rush, dentro da colônia de férias, e tinha um salãozão, esse salãozão tinha digamos assim, uns 4 fogão, os fogões, né, para o pessoal, cada um fazer sua comida, tinha aquela prioridade, quem tem a criancinha fazer mamadeira e tal, e tinha um balcão. Esse balcão frigorífico, que não tinha geladeira, não cabia geladeira, eu acho que até por questão de custo também, não tinha geladeira dentro dos quartos. Então você abria o balcão, você tinha lá apartamento 1, né, o 2, o 3, abria o outro 4, 5, 6. Aí tinha a reclamação para o seu Dagmar, que era o gerente, digamos assim, da colônia de férias. Então você chegava lá, ele tinha um documento, ele conferia as panelas, conferia os travesseiros, né, os cobertores que tinha lá, você assinava o documento para ele, olha, colônia de férias fecha às 10 horas, se for sair para ir, né, ir lá no Batubana, alguma coisa que 10 horas a gente fecha e tal. Então tinha todo um regime, né, e o pessoal seguia piamente, que se desse problema lá, com certeza chegava aqui, o seu MC ficava sabendo e com certeza na próxima você já não tinha mais. Eu não me recordo quantos, né, 1000 funcionários você tinha, e ali, vou falar, se tivesse 15 quartos, era muito. Era disputado, né? Era muito disputado, mas era muito gostoso, aconchegante, né, pra gente, assim, que moleque. Carlos Eduardo, conta pra gente como que nasceu o Taubaté Country Club, como que foi a sua fundação? Olha, pela avó dos meus filhos, esse clube foi fundado em 36. Foi uma reunião de um grupo que saía do Esporte Clube Taubaté, sentando no bar, tomando aperitivo. Era o Romeu Cime, Vitor Guizar e mais os outros que me falha a memória, estavam conversando do clube. E ele sugeriu fundar um clube, o qual o clube até nome já tinha, que era Taubaté Country Club, porque seria lá onde é a fábrica na Forte, que depois era campo de viação, né? Aquele terreno era dele. Mas nisso passou o doutor Raul. E aí, vamos chamar o Raul também é bom para ir e tal. Chamaram, o doutor Raul encostou, o cara desceu e foi lá. O que está vendo? Aí eles falaram, a nossa ideia é essa, de fundar um clube, e o que você acha? Ele falou, eu acho ótimo, mas eu acho melhor fazer no meu terreno. Porque lá é muito longe. Então até tem meia dúzia de gente que tem carro, o resto tudo não tem carro. Então fica muito distante, o pessoal pegar bicicleta, ir lá. Eu tenho um terreno mais central, que fica ali na Rua das Palmeiras, que aí fica entre a catedral e a ferroviária, né? A estação. E aí, por isso que continuou o nome de Taubaté Country Club. Então aí os três, Vitor Guizar, Raul Guizar e Aldrá, foi então os três fundadores. Naquela época era o presidente, diretor e o gerente geral, né, que comandava, só era. E eles então ali fundaram o clube. Fizeram o clube,
a pedra fundamental foi colocada em 36, onde é o parquinho. Aí construíram o clube, depois do clube já realizado, eles precisavam, a família Guizar tinha ficado com a metade das cotas do clube, divididas entre eles, e a outra metade foi feita uma fusão com o centro, como é que chama? Centro Recreativo. Centro Recreativo, que era comandado pelo Tonico Marcondes. E aí eles fizeram uma junção dos dois para poder os associados de um clube passar para o outro para começar a sustentação do clube. O clube começou sempre com 6 mil cotas? 6 mil cotas. 6 mil cotas. E naquela época, como não vendia todas, ficava em poder dos proprietários. 3 mil ficou para a família Guizar e outros 3 mil foram vendidas para as famílias de Taubaté, conhecidas, famílias, professores, os bancários. Então, veio essa turma toda e todo mundo, um levava o outro amigo, apresentava, e todos que fossem apresentados pela diretoria e nada constasse contra eles, eles faziam parte do clube. Porque na verdade, apesar de ser o único clube de elite de Taubaté, pessoas ricas em Taubaté eram poucas. Sim. A maior parte era classe média, Professores. Professor, tinha barbeiro, que era sócio, certo. pai do Prata. Certo. Tinha um açougueiro, Certo. aqui do mercado, muitos açougueiros tinham Certo. cota do clube. Certo. Então tinha muita gente do comércio. Muito. Então era uma junção. Era o que representava a sociedade taubatiana. É isso que era o clube. Então, não era tanto por dinheiro, e sim por famílias. Educação. Entende? Por educação. O centro, quem eles frequentavam era, vamos dizer assim, a elite taubatiana. A professora Lívia, não sei se o senhor conhece, Lívia Vierno, é uma arquiteta, ela da Unital. Ela esteve aqui prestando depoimento e ela falou que o projeto ali do clube é um estilo gótico, né? É um estilo arquitetônico neocolonial. Eu queria lembrar o nome, está me faltando o nome, da construtora que veio de São Paulo, que fez ele veio para fazer a casa do Arthur Aldrá e aproveitou, fez também a planta, a construção. Foi construída pela Predial, mas o arquiteto, o projeto tinha sido Lamberg, eu agora não me recordo o nome, mas foi o que fez a casa do Arthur Aldrá. Porque esse estilo neocolonial é a característica do clube. Inclusive, quando derrubaram aquela parte interna lá, tiraram aqueles arcos que caracterizavam. A judiação foi porque tinha um salão oval com aquelas colunas, e aí a época que entrou na UFAL foi que eles tiraram a coluna e fizeram, não sei nem como conseguiram, porque o clube já estava, se não me engano, tombado. Estava tombado. E tinha a frente do clube, eu me lembro que a única coisa que eu fiz à frente do clube foi colocar o muro para a gente ficar com mais privacidade para dentro do clube. Antes era gradinha? Gradinha. Tinha uma entrada de carro que você entrava por um lado e saía pelo outro. Passava na porta do ginásio, que ele caiu, até a parte principal do clube e saía por ali. Tinha a volta completa. O clube começou primeiro com esse primeiro prédio, onde tem hoje o restaurante e tem o Salão Nobre. Isso. E mais tarde fez o ginásio ali do lado. O ginásio ao lado, que caiu em 82 com aquela ventania que deu de madrugada. Aquilo foi construído pelo Arthur Aldrá, que era genro do Dr. Félix. Em 1943,
Arthur Aldrá, que era um grande esportista e um grande nadador, resolveu por conta dele construir a piscina para os Jogos Abertos de 44. E foi um grande passo, né? Porque a piscina de 25 metros era 25 por 13, até hoje acho que tem isso. Era uma senhora de uma piscina, um negócio extraordinário. E o clube foi depois o ginásio, e aí grandes bailes no Salão Nobre. Começou a não caber mais no Salão Nobre. A partir dos anos 60, os bailes foram para o ginásio velho, que caiu numa tempestade em 1982, um sábado de manhã, sexta para sábado. Eu fui de manhã presente, o presidente era o Carlos Eduardo Barbosa Lima, que chorava na porta. Ainda bem que não tinha ninguém dentro, porque costumava ter baile às sextas-feiras lá. E a filosofia do clube foi sempre agregar áreas vizinhas, né? Certo. Áreas adjacentes. Eu tive a felicidade da minha época, que eu fui presidente, eu consegui comprar o Moacir Freire, que naquela época foi oferecido para mim o Abaeté, mas eu dando uma espiada na cidade, eu vi que Taubaté não teria condição, e o Moacir Freire, para mim, era só tirar o muro, eu já estava com ele. E eram 4.000 e poucos metros quadrados. E eu aumentaria a área, quase dobraria a área do TCC. Mas eu sei que foi uma dificuldade muito grande, o senhor teve até que penhorar bem próprio, teve que fazer, foi um sacrifício grande. Naquela época, eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica, que foi feita um empréstimo no tempo que o Maluf era presidente, era governador, o deputado Aricário também me ajudou, e o prefeito de Taubaté era o Valdomiro Carvalho, cujo vice dele era o Moacir Freire. Então ele me ajudou a fazer toda a tramitação. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro nem para pagar a escritura, e o Mirimar financiou. E nós, para fazer isso aí, eu tive que dar as cotas do clube em garantia, a minha casa, a do Fernando Negrini e a do Guga. Do Guga, que jogou tênis. Jogou tênis, Seu Guga. Nós três fizemos isso, porque aí que veio também a minha vontade de ficar mais tempo do que todo mundo no clube, porque eu tinha um compromisso durante 6 anos do pagamento. Quando eu fui presidente, ou quando era conselheiro, era presidente do conselho, nós compramos aqueles terrenos onde é o campo de Futebol Society. A casa ao lado, acho que agora o Ricardo Viana comprou. Eu era presidente, comprei o estacionamento do Ucha, que hoje acho que já estão fazendo obra lá, terreno de 1.000 metros quadrados. O clube acho que hoje tem um alqueire no centro da cidade, 24.000 metros quadrados. Lá no clube havia algum tipo de discriminação? Como é que é a entrada de sócio? A pessoa tinha. Não vamos negar que normalmente você no clube, a frequência do clube não existia. Não sei se já vinha daquele tempo, porque eu, quando entrei lá, já era mais moço do que quando começou, né? Eu sou de 42, aquilo foi fundado em 36. Nós não tínhamos gente que não fosse da terra, que não fosse da classe alta da cidade. Porque antigamente não tinha isso. Antigamente, um professor, uma professora, tinha muito mais respeito. Você, juiz, normalmente os juízes que chegavam na cidade eram convidados pelo próprio clube para pertencer ao clube. E normalmente, naquela época, uma família que o pai, a mãe fosse professor, era do nível alto. Era um nível vamos dizer, uma média daquela época
de 3 mil cruzeiros por mês. E tinha outra classe alta, que eram os médicos, que avançava para ter 3 vezes mais do que o ordenado. Mas não saía desse meio. Era esse a frequência do Taubaté. Profissional liberal, engenheiro, arquiteto... Tudo que médico, havia dentista. na cidade, que a gente, naquela época, no conceito de cada um, achava que poderia pertencer à sociedade taubateana, era eles que pertenciam. Tinha um filtro como tem até hoje, né? Passava os nomes pelo conselho, passava pelo conselho. Hoje eu não acredito. Na minha época, inclusive a fotografia do associado ficava 30 dias exposto num quadro. E se houvesse algum impedimento de algum sócio, podia chegar lá e cortar esse ou aquele. Existe uma retórica, não sei se é verdade, de que negros não conseguiam ficar sócio do clube. Eu cheguei a ainda pegar um finalzinho disso, que uma vez nós fomos chamados até na Polícia Federal em Lorena, eu com o Décio, para falar sobre isso. E foi o equívoco ou qualquer coisa que teve na época, porque nós tinha entrado como sócio uma pessoa que trabalhava no, como é que chama, do INPS. Um lado triste do clube, que eu ouço muito falar, eu não peguei a fundo, mas eu acho que tinha sim, foi um pouco de racismo que nós tivemos no clube. Nos anos 60 e que daí para frente, dos anos 60, não tinha sócio negro não. E como era aprovado no conselho, o conselho não precisava dar explicação, a impressão que eles não aprovavam não. Tinha um sócio militante, que era um sócio atleta, e assim como os negros sempre foram muito bons atletas, eu lembro de algum, não vou citar nomes, mas eu lembro de algum. Inclusive teve uma família de Posses que tentou por várias vezes ser sócio do clube e não conseguiu. Uma história triste, a época, outra época, né? Uma época de racismo. Bom, em suma, isso é uma história que não é uma parte meio negra. E daí para frente, eu já não houve, mas também nunca houve muita procura, sabe? Eu tenho a impressão que a própria sociedade se incumbia disso. Para dizer, no tempo todo que eu tive no clube, na minha época, eu soube que numa época, logo que começou, teve uma família tradicional na cidade que quis entrar de sócio e não conseguiu. Houve até briga de presidente com presidente, pediu demissão por causa disso. Mas, na minha, já não houve. Eu não tive pedido nenhum para gente de cor para ser sócio do clube. Então, eu não sei qual seria a posição que os diretores e que eu também iria tomar. O Carlos Eduardo, e como é que começou a política no TCC? Porque até aquela vez tudo era comandado pelo Dr. Raul. Ele falava, acabou, não tinha discussão nenhuma, não tinha nem candidato. Eles escolhiam e vieram tendo todos. O TCC, como foi fundado por 2 ou 3 famílias, família Aldrá, família Barbosa Querido, família Guizar, a grande participação do Guizar, maior. Ele não teve muita política, pelo menos que eu tenha conhecimento, anos 40, 50 e 60. Sempre era passado, os presidentes eram indicados, eleitos pelo conselho, que tinham 33 conselheiros, e eles eram eleitos, mas eu não me lembro. Pode ser que nas atas lá tem mais de um candidato. Toda eleição era meio indicado, era uma coisa meio de amigo para amigo. Tivemos vários presidentes. E o primeiro movimento de oposição que eu vi, então, foi do Carlos Eduardo Barbosa Lima, que existia um negócio chamado voto por procuração. A pessoa tinha 400 cotas, ela passava uma procuração, por exemplo, em nome do Carlos Eduardo, e ele poderia votar 400 vezes, o que para mim era um absurdo. Porque essa pessoa, mesmo sendo o Dr. Raul Guizar e outros,
essa pessoa pagava uma manutenção e votava 400 vezes. O Dr. Raul Guizar, nesta eleição, ele apoiou a chapa do conselho liderada pelo seu Abdala Naufal, e eu lembro bem do senhor, o juiz, o senhor, ai meu Deus, Zé Caetano de Ferreira Munhoz, uma pessoa muito simpática, um juiz de direito aqui em Taubaté. E eu me lembro que foi, acho que a última vez, foi em 81, se eu me lembro isso, foi a última vez que eu vi o Raul Guizar. Acho que o senhor Raul Guizar acho que morreu em 86, se me falha a memória. Em 81 ele entrou, votou na chapa do Naufal e com 400 e tantos votos e perdeu. A chapa do Carlos Eduardo ganhou e com isso houve a eleição para presidente, e acho que foram 33 conselheiros. Eu tenho a impressão que foi 17-16 para a chapa do Carlos Eduardo, presidente, o vice, se não me falha a memória, o doutor Sr. Nelson Barros, uma simpatia, Sr. Nelson Babá, e o Vanderlei Angarano, mas tinha outros, o Zé Roberto de Oliveira, eram dentistas, e conseguiram muitas procurações, mas aí não era um golpe, num lance de que era dentro do direito, o Carlos Eduardo dormiu na fila, na frente da fila, e vamos dizer assim, eu tinha dado uma procuração para o Carlos Eduardo e não tinha caçado. E nessa eleição eu dei a procuração para o Toninho Aride. O Carlos Eduardo exerceu o meu voto antes, então o voto do Toninho Aride não valeu. Foi uma coisa muito bem pensada pelos advogados na época, eu lembro do Sérgio Padaró. Então o que acontece? O Dr. Raul, vamos dizer, passou a procuração de 400, 500 votos para o Toninho Aride, mas o Carlos Eduardo foi lá e votou antes. Então os votos do Dr. Raul já estavam computados. O Toninho Aride, quando foi votar, não podia votar de novo. E ele perdeu e ficou bravo com isso. Foi um golpe eleitoral. Golpe não, mas uma esperteza eleitoral. Isso foi em 87. Eu, quando ganhei a eleição, foi por demérito, por força da circunstância, o grupo que era do Raul Guizar, tentaram passar perto de mim, porque você tinha um compromisso de entregar a chapa, tinha que sair 3 dias antes no Jornal da Cidade. Digital. E quando estava passando os 3 dias, chegaram para mim e falaram: olha, o grupo do Raul Guizar está escondendo a chapa, que era o Dr. Munhoz, o Nelson Freitas, não vão publicar no jornal. E você vai perder porque a sua chapa vai entrar depois. Aí eu falei, mas o Dr. Raul fez o apanhado para o editorial. Mas eles sumiram. Aí o que eu fiz? Peguei o carro com a minha mulher, fui para Ubatuba. O Raul Guizar estava comendo naquele Come-se Bem. Eu parei o carro na porta, fiquei esperando. Quando o Dr. Raul saiu, eu saí do meu carro. Ele, como vai você, Cadar? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui com a Lúcia no carro, minha mulher. Como vai? Não sei o quê. Porque eles se conheciam, a filha dele era afilhada da minha sogra, então ele me convidou, não, o que houve? Vamos comigo até em casa. E nós saímos com o carro, fomos até a casa dele. Quando chegou na casa dele, eu falei para ele, Dr. Raul, o senhor disse para mim que queria jogar limpo comigo. Eu falei para o senhor que eu ia ganhar a eleição por 2 votos. O senhor achou que eu não ganharia a eleição, por que eu não esperaria para depois sair mais tarde? Porque os outros 2 candidatos tinham muito nome na cidade e eu ainda era muito moço. E por que eu não esperaria? Eu falei que não, que eu queria ser agora. E aí eu vim cumprir a sua promessa de fazer o negócio na linha. Inclusive eu vim aqui também em nome do como é que chama? Do tio Licurgo, que é o vice-presidente com o senhor desde o começo, que foi esse o trato que fizeram, o senhor deu o papel. Que se o senhor não também desse papel novamente,
ficava muito ruim para ele e ele também iria sair porque tinha que cumprir com a palavra. Ele falou, que isso, meu filho? Vamos aqui em casa. Redigiu novamente a folha para mim, eu vim, entreguei para o Décio, fomos O Décio fala Décio Azevedo? Décio que era gerente já há muito tempo no clube. Nós fomos na tribuna, chegamos lá, o jornal já estava pronto, nós conseguimos imprimir mais uma página na qual eu fiz o chamado, o editorial. E depois saí de lá, eram 5 horas da manhã, e peguei, porque me lembrava do meu pai falar isso, peguei do jornal, botei embaixo do braço e fui embora, dormir. No outro dia de manhã, eu me lembro, isso ficou marcado na minha vida, eu chegar no clube e eles viram pedir desculpa, desculpa, infelizmente vocês perderam a eleição antecipada porque o editorial não saiu. E eu me lembro que eu falei, ó, não saiu no jornal de vocês, mas da cidade saiu. E dei. Nessa altura, os adversários, eu notei de lá de dentro do tênis que queimou com todo mundo. Eu voltei, fomos eleitos e eu cheguei ao Dr. Raul, convidei o Dr. Raul para continuar sendo nosso presidente de honra. Ou presidente, não, para ser o presidente do conselho, o qual ele já vinha desde a fundação. Mas ia ter eleição. E o que eu poderia fazer? Como eu tinha mais votos do que ele, o meu pessoal não entrou. Quer dizer, nós ficamos com uns 4 ou 5 para fora para poder deixar. Agora, os amigos dele nem apareceram. Então, eu fui obrigado a subir, ganhar a presidência e convidar o Dr. Raul para ser o nosso presidente de honra. Mas o clube tem grande fase, teve o time de futebol de salão, que foi campeão por onde passou, com Marta Rocha, o Celinho, Michelinha, o Rubens e outros. Sim, eu estou contando a história do clube em si. O clube teve fez sucesso no basquete, fez sucesso no tênis. Nós temos um professor que agora acho que se aposentou, mas o Indalece de Souza, que foi querido por todos, Mauro Siqueira. O Carlos Eduardo, como que eram os bailes naquela época? O clube era muito conhecido pelos bailes, que eram tradicionais. Tinha o baile da primavera, o baile do próprio baile do Réveillon. Tinha as debutantes também, né? O clube tinha as festas de carnaval, a família Guizar, a família do seu Vitor Guizar, era uma família que gostava muito de festa. Então, eram os maiores festeiros que existiam em Taubaté. E a família toda tocava, todos tocavam instrumento. Inclusive, a mãe dele, no tempo que o cinema era mudo, ela que tocava piano no Cine Metrópolis. Certo? Então, é uma família que cada um trocava o seu instrumento. E aquilo foi crescendo. E aquilo foi pegando, o clube foi fazendo as festas, foram aparecendo os conjuntos. Tinha um conjunto que era de São José dos Campos, que fazia muito sucesso aqui. Depois tinha o conjunto feito em Taubaté, que era OK. OK. Então, formado por associados, quase todos. E isso foi dando as festas para o clube. Nós estamos falando de 1890, que a cidade ainda era uma cidade colonial, ainda de taipa de pilão e taipa de mão, né, de pau a pique, que começou a ser revestida por tijolos, ganhando um estilo eclético. Então, muitos desses casarões com platibanda, a fachada na rua, surgiram nessa época, com essa nova vestimenta arquitetônica da cidade. Mas, caminhando, né, já por volta de 1930,
o estilo eclético começa a se desenvolver e caminhar para buscar uma nacionalidade. Né? Começa a surgir o estilo neocolonial, onde você vai buscar no passado as nossas referências históricas. E a Predial chegou em Taubaté exatamente nessa época. Né? Não só em Taubaté, como no Vale. Em Pindamonhangaba tem uma quantidade de prédios construídos pela Predial, e os prédios foram todos neocoloniais. Né? Eles tinham essa postura e essa busca de renovar a arquitetura. Então, Taubaté é privilegiada por ter muitos, mas muitos prédios ainda conservados, ainda estão em bom estado, que foram construídos pela Predial nesse estilo que é absolutamente brasileiro. Né? Então, a gente tinha que tentar salvar esse grande patrimônio arquitetônico que é só nosso aqui. Eles construíram muitos prédios comerciais, inclusive o Tesourinho ali, os cinemas. Todos eles construíam buscando esses estilos modernos, né? O Tesourinho, juntamente com o antigo Cine Palace, né? Em estilo Art Deco. Tem a torre da CTI. A torre da CTI é belíssima, é um projeto de 1939. Sim. Ela tem uma referência com a Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, enquanto o Tesourinho lembra um pouco o Ministério da Guerra, também no Rio de Janeiro. Sempre essas referências, né, de imponência, de importância da arquitetura. A Predial também revestiu Taubaté de grandes belezas arquitetônicas, viu? E ela também fez a Vila CTI, né? As casas dos operários. Fizeram a primeira parte ali perto de Santa Terezinha, né? Tem todinho ali a Vila CTI. Engraçado que até hoje existem casas ainda que guardam a construção original, né? Muitas foram modificadas, né? Essa necessidade que nós temos de renovar sempre as nossas construções, mas algumas ainda permanecem. Dá para a gente ver o antigo brilho, né? A unidade arquitetônica que existia naquela região toda ali ao lado descendo entre a Santa Terezinha e a CTI, né? Depois eles fizeram uma segunda parte ali na Pena Ramos, onde a Olga mora. Isso, também. Ali já eram casas também, todas elas nesse estilo neocolonial, já um pouquinho mais diferenciadas, porque elas eram diferentes uma das outras. Enquanto a vila era tudo padronizado, todas iguais, né? Padrãozinho, assim. Então, lendo alguma coisa da literatura antiga, eles falam que a preocupação do próprio Félix, ou da diretoria, né, de fazer essas casas, que as pessoas moravam em cortiço na época, em catafúndia, né? Tinha os cortiços famosos, né? Os cortiços, ali na entrada de Taubaté, principalmente ali pela rua Humaitá, ali tinha muitos cortiços, né? Aí tinha ali na Baixada do Mercado, na Aguada, né, antiga. Bom, para falar da radiodifusora, é imprescindível falar do meu avô. Que o meu avô foi um grande entusiasta, foi um cara de uma capacidade inacreditável e que teve uma série de eventos que levaram ele a fazer a rádio. O primeiro deles foi em 1914, ele já trabalhava na CTI com o Dr. Félix, e o Dr. Félix foi a uma feira de tecnologia na França, e a Itália tinha mandado 20 aparelhos de rádio, comemorando 20 anos da primeira transmissão de rádio feita pelo Marconi. O Dr. Félix comprou um aparelho desse, é o aparelho que está aqui, depois vocês vão ver, e nós temos um aparelho até hoje, conservamos aí. Meu avô viu aquilo, ficou muito entusiasmado e tudo mais, mas não tinha como nem pensar em fazer naquele momento, né? Aí, quando foi em 1928, veio um engenheiro fazer manutenção na fábrica da CTI, e o engenheiro queria escutar uma luta do Joe Louis, que ia ser transmitida por rádio, por uma emissora lá de Nova York. Ele pediu para o Dr. Félix e esticou um cabo de antena lá entre as chaminés, e eles escutaram a luta, né? Foi a primeira vez que o meu avô e muita gente que estava lá na fábrica da CTI aquele dia escutou um rádio, né? E meu avô ficou muito entusiasmado com aquilo. Logo depois disso, ele já se transformou num rádio amador, prefixo PY2DN, era o prefixo do rádio amador do meu avô, e ele foi, inclusive,
condecorado na Revolução de 32. E foi para casa e fez um primeiro transmissor, ele fez todas as peças. Então ele fazia as peças até de bambu, enroladinho com fio de cobre, que o papai isolava com o esmaltinho da minha avó, lá, coisa e tal. Ele só comprou as válvulas. E ele fez o transmissor, imagina como era a dificuldade. Primeira vez que ele ligou, coisa e tal, queimava uma válvula, tinha que mandar vir da Holanda, de navio. Então você mandava uma carta, encomendava, mandava o dinheiro, pá, vinha de navio, pá, era 6 meses para você ter uma válvula. E mesmo assim ele conseguiu, fez uma rádio em 1931. Ele fez um transmissor pequeno, pequenininho, ele mesmo que fez, ele construiu, e ele e o Alberto Guizar fizeram uma rádio lá na CTI, lá no prédio da CTI, eles fizeram uma rádio logicamente amadora, 1931, para você tirar uma ideia de como as coisas eram antiquadas, eles tiveram que construir os receptores, que não havia praticamente receptores de rádio na cidade. O rádio, lembro a você, o rádio tinha sido inaugurada a primeira emissora do Brasil em 1925, no Rio de Janeiro. Então, você vê como ele é 1931, né? E eles fizeram uma rádio amadora, que só funcionava no final de semana, chamava Rádio Bandeirante Taubaté, e eram os amigos que ouviam, porque a rádio funcionava aos sábados e domingos. Então era uma coisa assim, era mais um prazer, um hobby, do que realmente profissional. Se passaram alguns anos, em 1935 eles interromperam as transmissões e, logicamente, meu avô começou a tentar uma concessão realmente para fazer uma rádio profissional. Conseguiu em 1941, junto com o Alberto Guizar e o Benedito Marcondes Pereira. Foram os três que fundaram a Rádio Difusora Taubaté. Meu avô ficou mais um ano ainda na CTI, ou um ano e meio, ainda à frente da CTI, no trabalho que ele tinha lá. E em 1943, mais ou menos, ele realmente decidiu tocar aquilo como profissão. Ele comprou a parte do Benedito Marcondes Pereira e do Alberto Guizar, ficou sozinho e aí ele saiu lá das instalações na CTI, veio para uma instalação que ele alugou aqui no Mercadão Antigo, perto do Mercadão Antigo, e aí foi que ele realmente profissionalizou e começou em 1945, ele chamou meu pai ainda mocinho na época, com 18 anos, para trabalhar junto com ele. E aí meu pai, muito empreendedor, transformou realmente o sonho, vamos dizer assim, do meu avô numa realidade econômica, financeira, autossustentável. E aí eles começaram a realmente fazer a montagem da rede difusora, fundando a Rádio Difusora de Pinda, a Rádio Cultura de Taubaté, depois a Rádio de São José dos Campos e a 99 FM por último, né? Foram as emissoras que eles fizeram. Vozão foi um pioneiro, de muita visão e uma capacidade inacreditável, né? Porque ele fazia as peças e tudo, naquela época não tinha nem escola. Bom, por isso que eu digo para você, meu avô foi o grande ídolo da coisa, e depois meu pai veio, pegou entusiasmo pelo negócio, desenvolveu muito o negócio, meu pai participou de associações internacionais e nacionais e tudo, ele teve uma grande participação em rádio, até na Europa ele foi e tudo. Então, eu sou um privilegiado, porque eu tive uma sorte muito grande de ter um avô desse, um pai desse, e tenho meus irmãos que trabalham comigo há mais de 40 anos. Então, não podia ter mais sorte. A história começa com uma tia-avó minha, que era a tia de meu pai, irmã da mãe de meu pai. O nome dela era Formosanta, um nome bem típico da época, né? Usava esses nomes estranhos, mas até por causa do nome estranho ela era conhecida como Piquitita, e a gente chamava de tia Piquitita, embora não tenha conhecido, a gente sempre se referiu a ela como tia Piquitita. A tia Piquitita, ela tinha enviuvado e tinha um filho, conhecido como Zico, mas o nome dele era Benedito Rodrigues Moreira. Aliás, até eu vou fazer um parênteses no Zico, o nome dele, na verdade, não era esse. O nome dele era José Benedito
Moreira Koch, o pai dele era descendente de alemão. Mas aí por causa de... ele ia ser convocado para o exército, então resolveram lá fazer outra certidão de nascimento para ele. Ele nasceu de novo e não foi servir o exército. Mas esse é o Zico. O Zico, que era filho da tia Piquitita, ele, assim, muito jovem, tinha ficado com dinheiro, levava uma vida meio de playboyzinho, uma vida de folgado, curtindo muito a vida, né? E a tia Piquitita, preocupada com o futuro dele, queria abrir um negócio para ele, uma atividade para que ele pudesse desenvolver durante a vida. E surgiu uma oportunidade para ela, que foi a aquisição do Cine Metrópole, que tinha sido, eu acho que se chamava Cine Politeama primeiro. Então a tia Piquitita recebeu uma proposta no Tenente Meira, segundo informação do meu tio Zé. Tenente Meira ofereceu para a tia Piquitita, e ela, procurando um negócio para o filho, se interessou. Mas sabendo que o filho era muito jovem, ainda com uma vida assim, meio de playboy, ela se dispôs a comprar, desde que meu avô, cunhado dela, né, casado com a irmã dela, minha avó, desde que meu avô aceitasse a sociedade, porque meu avô era uma pessoa de muita confiança dela, era uma pessoa muito séria, e então ela entendia que o Zico poderia ter o negócio junto com o meu avô, que era um homem mais maduro, né? E assim foi feito, meu avô aceitou, a tia Piquitita comprou o cinema, meu avô entrou de sócio, então assim surgiu o Cine Metrópole, e era só esse cinema que existia. Alguns anos depois, aconteceu que meu avô e minha avó se separaram, meu avô Benedito, né, que era sócio do Zico. Ele se separou e deixou a cidade, foi morar em outra cidade. E o meu tio Zé, que já trabalhava com o meu avô e com o Zico, deu continuidade. E meu tio ficou aqui, então, cuidando da companhia, e meu pai estudando em São Paulo. Bom, quando meu pai se forma, o cinema já consolidado, com um cinema ainda, mas já um negócio consolidado, tem uma figura muito importante no crescimento da companhia, que era o Dr. Urbano Pereira. Era um engenheiro da companhia predial, que era do Dr. Raul Guizar, se não me engano, o senhor Alberto era sócio, né? E o Dr. Urbano era engenheiro lá, e muito amigo do meu avô. E o Dr. Urbano, então, vendo que o negócio era muito bom, o negócio tinha amadurecido, o cinema foi um negócio que pegou, né? A cidade já comportava mais um cinema, porque o Politeama era pequeno, relativamente pequeno, e havia fila muito grande, o cinema sempre lotado. Então, o Dr. Urbano percebeu que já, vamos dizer assim, era viável mais um cinema na cidade, e um cinema até já, vamos dizer, projetado para o momento atual da época, né? Um cinema maior, com um projeto mais adequado para ser maior, mais seguro e tudo isso. Então, Dr. Urbano propôs ao Zico, que era um dos sócios, né? E meu tio, que deveriam fazer mais um cinema aqui em Taubaté. E o Dr. Urbano, além de ter ideia de fazer um outro cinema, ele ainda sugeriu até o local onde o cinema devia ser construído, que é onde foi o Cine Palace. Aquele terreno, lá o terreno onde foi feito o Cine Palace, pertencia ao seu Orlando Pereira, que era o irmão do Dr. Urbano. Então o Dr. Urbano teve a ideia de fazer mais um cinema, entendeu que era viável mais um, era necessário mais um, porque o Politeama era muito pequeno. Ele teve essa ideia, arrumou o terreno para construir o cinema, e ainda e muito mais do que isso, né? Precisava aporte de capital, eles ainda eram uma empresa pequena, de um cinema só, não é? Muito pequeno, então precisava de capital. O Dr. Urbano, como trabalhava na predial, ele tinha, assim, ele é muito próximo do Dr. Raul Guizar e do seu Alberto Guizar. E com isso ele convenceu o Dr. Raul e seu Alberto
a entrarem como acionistas financiando a construção do Cine Palace, né? E assim foi feito. O Dr. Raul e o seu Alberto entraram de sócio, e meu pai já nessa altura já tinha entrado na companhia. A entrada do Dr. Raul e o seu Alberto financiando o Cine Palace. E outra coisa, ainda assim, né, o Dr. Raul e o seu Alberto, além de financiarem, a entrada dos Guizar foi não só pelo dinheiro que eles puseram, como pela credibilidade que deram ao negócio, né? Era o negócio do Dr. Raul, do seu Alberto, né? Então a companhia passou a ter um status, assim, uma imagem muito mais sólida, né? Mas o investimento deles no início da companhia foi fundamental. Sem o investimento deles, isso não teria sido feito. O Palace, na verdade, o prédio ali, né, que a Predial que fez. Né, isso, o Dr. Urbano que projetou, a Predial construiu, e eles fizeram o Cine Palace, né? E a partir do Cine Palace e Metrópole, aí o cinema a expansão da empresa se autofinanciou. Foi com seus próprios resultados, com o lucro que era reinvestido no negócio, né? Mas o começo, vamos dizer assim, é onde ela passou a ter uma capacidade maior, porque passou a ter 2 cinemas, eu dobro, aí para 2 compraram mais um, né? Depois mais um, e mais um. Compraram um cinema em São José dos Campos, Cine para Todos. E com o passar do tempo, a companhia foi crescendo. Então, teve muitos cinemas no sul de Minas por causa dessa distribuidora. Depois saíram, além do sul de Minas, também entraram na zona de Ribeirão Preto. Compraram também uma companhia de cinemas já pronta, fechada, com 60, 70 cinemas já, naquela região de Ribeirão Preto. Eles compraram essa companhia, então já dobraram. Além disso, cresceram aqui no Vale, né? Fizeram cinema em Pindamonhangaba, fizeram 2 cinemas em Pinda, fizeram cinema em Cruzeiro, o cinema de Ubatuba, cinema em Campo do Jordão. E assim a companhia foi crescendo, né? Foi crescendo. E alguns anos depois surgiu mais uma oportunidade de comprar mais uma redezinha de cinema no estado do Rio de Janeiro, que era a Companhia Fluminense. E assim chegaram a ter, não tenho certeza, mas acho que mais de 150, 160 cinemas, né? Assim que eles foram crescendo, né? O Guizar, ele funda uma nova Taubaté. Não é exagero dizer isso. Não é exagero dizer isso. Eu acredito que foi a CTI realmente que deu a forma e a função que Taubaté tem hoje, né, em cidade industrial. Graças à CTI. Graças à CTI, não tem dúvida que foi ela. Que eu acho que tem feriado por muita gente aqui em Taubaté, por gente até que internacionalmente é uma expressão, mas eu acho que para Taubaté, como a família Guizar não existiu.
Tudo que tem de grandioso na cidade foi a família Guizar que deu. Tudo que você hoje ainda tem alguma coisa foi da família Guizar. Tem que entender que ele teve um legado importantíssimo, fundamental na parte econômica da cidade, de crescimento e desenvolvimento. Mas ele teve o mais importante, a pessoa que ele era, entendeu? Um ser humano irreparável, que pensava muito nos outros, entendeu? E que fez isso, né? Não falava, fazia isso, né? Beneficiando os seus empregados, beneficiando todos os seus funcionários de uma maneira exemplar, 100 anos na frente das pessoas daquela época. Por isso ele era tão importante.